Nós somos os pais do Samuel e hoje eu e a Clara vimos um vídeo em momentos diferentes, ela viu e eu também, e ao meio-dia aconteceu aquela assim de eu olhar para ela e dizer, tu viu o vídeo aquele? E ela, Eu vi o vídeo e eu fiquei muito triste, fiquei chocada porque é uma coisa que tocou e que aconteceu com a gente também, né? o que que acontece, né? Esse vídeo é de um cara que tem uma clínica aqui em Floripa, né? Teve uma das maiores clínicas, é uma grande referência no autismo hoje. E o que que ele falava basicamente, né? Que para crianças que não desenvolveram com o método que ele criou, que ele aplica, se essas crianças não desenvolvessem, ele tinha visto muito de famílias virem do interior, investir verdadeiras fortunas, né, no tratamento, abrir mão de muitas coisas para estar aqui para oferecer isso para os filhos, que é o que a gente fez, né? A gente saiu do interior do Rio Grande do Sul em busca de um tratamento para o nosso filho mais completo, que ele respondesse bem, né, a isso. E veio com toda a expectativa, assim, para uma cidade grande e que é referência no autismo, né, no Brasil, Florianópolis, né? E a gente vê, né, alguém falando que se a criança não correspondesse como esperado, ou se ela não evoluísse, que era para essas famílias aceitar, né, e de repente voltar para sua rotina e Diminuir a voltar para carga o interior, né? horária, né? E não buscar outras coisas, simplesmente aquela criança não ia responder, porque o tratamento era esse e não tinha outra opção. Era basicamente o E, que dizia no vídeo, né? e atualmente, assim, a gente vê alguém falar isso hoje em dia, eu não sei que tipo de prepotência passa na cabeça de um cidadão desse. Porque a pessoa dizer, se a criança não responder ao meu método, é uma coisa. A gente viveu situações aqui, né? Quando a gente chegou, a gente não conhecia ninguém, a gente tinha um que outro contato de pessoas, a gente sabia mais ou menos o que que a gente queria, e na época a gente precisava de uma fonoaudióloga, que essa fonoaudióloga tivesse uma formação em prompt, que era uma coisa que o Samuel estava precisando na época. Então a gente foi, né? Aquela coisa, né? Implorou pelo um horário e tal, conseguiu acessar essa A referência, né? gente atravessava Florianópolis inteira, ele demorava uns 50 minutos no carro para chegar até o local e a gente via aquilo, nossa, como uma salvação. Só que, passado um tempo, essa mesma fono disse para nós que o nosso filho nunca ia falar como a gente. E aquilo pegou a gente com um soco no estômago, É, né? eu Foi. lembro até quando ela falou, a gente estava no Rio Grande do Sul, estava na casa da minha família e estava tendo uma reunião da equipe online. Ela falou isso assim, tipo, acabou com o nosso dia, foi horrível, assim. E a gente sabe que isso não é verdade, né? O que que aconteceu com essa fonoaudióloga? Ela simplesmente deixou de atender o Samuel. E foi a melhor coisa que podia ter acontecido, né? A gente trocou de fonoaudióloga depois disso. Fomos para uma outra fonoaudióloga que Passamos por umas duas, três e chegamos em outra, e né? outra, e aí o que que ela nos falou? Acontece que o Samuel, ele desenvolvia a fala, ele conseguia falar algumas sílabas, algumas letras do alfabeto, e aí ele perdia essa habilidade. Semanas ele conseguia falar, semanas não. E isso fez com que essa fonoaudióloga, que a gente agradece até hoje, Eternamente. eternamente, ela disse: olha, tem alguma coisa mais acontecendo aqui. E eu preciso que vocês procurem essa médica. E aí ela nos encaminhou para uma médica, que é a médica do Samuel até Sim. hoje, e que a gente também é eternamente gratos. E ela sabia que tinha alguma coisa além e que não era da competência dela, mas que ela precisava nos orientar a buscar outros diagnósticos, outras questões que podiam estar envolvidas ali. Tomás tá com nós aqui, ele tá caindo do carrinho aqui, vai ter que acomodar ele. Mas o que que aconteceu? Essa, como a gente pode, né, ter perspectivas e visões diferentes de profissionais da mesma área que geram impactos tão diferentes na família da criança, né? Uma foi lá e acabou com a nossa expectativa do nada, disse que ele nunca ia falar, e a outra entendeu, ó,
tudo que eu sei eu estou aplicando e ele não está respondendo, então é porque tem alguma coisa a mais. E a gente viveu muito, muito, muito mesmo, em muitas situações, aquilo do profissional não entregar o que ele promete e o culpado é a criança. Como essa situação que a gente viu ele descrever no vídeo. Como assim a criança é culpada por ela não evoluir? Será que não tem alguma coisa orgânica que está atrapalhando essa criança? Porque a gente, quando entendeu isso, né, e foi buscar, e foi com a médica e virou o Samuel do lado avesso, a gente viu que tinha muitas coisas ali que estavam impedindo ele de desenvolver. E até não impedindo, mas quando ele desenvolvia, acontecia dele regredir por causas orgânicas, mensuráveis, tratáveis, identificáveis. E é isso que a gente fez, né? Eu penso, né, que o autismo é como aquele presente que tu dá pro amigo de sacanagem, né? Uma caixa gigantesca, daí tem uma outra caixa menor, uma outra menor, menor, menor. Só que no autismo, o que tá dentro de uma caixinha lá é uma joia. E a gente tem que ir tirando essas caixas, tirando essas camadas para lapidar essa joia. Mas a gente tem que chegar na joia. Então é isso que a gente vem fazendo faz muito tempo. E eu não acho justo um vídeo da internet de uma pessoa que é referência falar para te desistir do teu filho, da tua criança, porque ela não respondeu a esse método. Isso não é justo com a criança. Tu pode ter coisas que são tratáveis, muitas coisas, geralmente 99% das causas orgânicas ali são tratáveis. Pode melhorar muito, pode melhorar pouco, mas vai melhorar de alguma maneira. Então, não é justo com a criança que a gente pare ou diminua as terapias, ou diminua a expectativa em relação àquela criança, que ela não vai evoluir mesmo e tá tudo certo, só diminui as terapias. Isso não é justo. A gente é totalmente a favor de terapia, né? O Samuel é o cara que faz mais terapia no mundo, acho que eu conheço. E faz até hoje, e hoje tem uma equipe fantástica, com profissionais fantásticos. Mas a gente demorou muito tempo para chegar nisso, né? E uma coisa que eu acho que pega muito é a gente não ter o outro lado, a gente não ter as causas orgânicas mapeadas. Existe a medicina diagnóstica, existem exames de análises clínicas, existem exames de imagens, exames elétricos e tal, que são pontuais, que eles dizem o que é o que não é, eles não são subjetivos. E com esses dados associado a todo o lado comportamental, com certeza o ganho é maior. E uma pessoa, quando ela não direciona, quando ela não incentiva que esse lado aqui que existe há muito tempo, que é a parte da medicina diagnóstica, dos laboratórios de análises clínicas, os exames de sangue, os exames de imagem, uma ressonância, um eletro, seja lá qual for, não incentivar que uma criança faça isso é uma falta de bom senso, uma falta de nexo, né? Porque, tipo, tá ali, os exames estão ali, eles não são baratos, não são fáceis de conseguir, mas estão ali, eles existem. A gente já, se for ver o que a gente já fez com o Samuel, a gente já virou ele do lado avesso umas 3, 4 vezes, e cada vez que a gente mexe, a gente descobre. Agora, por exemplo, vez melhora alguma coisa. O que a gente tá vivendo agora? A gente tá vivendo uma situação que é difícil pra caralho, né? Ele tá num momento de desregulação, e a gente ficou por muito tempo procurando a resposta no que é porque a mãe tá grávida, é porque o irmão nasceu, é porque isso, e ele tava num pico de evolução, começou a cair. E daí o que a gente fez? A gente acabou descobrindo, a gente fez uma bateria de exames com ele, e a gente acabou descobrindo que ele tava com um fungo e uma bactéria no estômago. E que pessoa, que indivíduo que vai evoluir e conseguir aprender estando com uma patologia assim? Não existe indivíduo que evolua assim. Então, imagina uma criança de 7 anos, tá com um fungo, uma bactéria no estômago, e ela ter que entregar coisas, ela não consegue. Só que hoje, a gente sabe o porquê disso, né? Sim. E a gente consegue respirar fundo, vamos lá, a gente faz o tratamento e corre atrás, porque é o certo, né? Porque é uma coisa assim, a gente já fez o outro lado, né? A gente já ficou tentando resolver problemas comportamentais com terapias comportamentais, única e exclusivamente, e não teve resultado. E a mesma coisa agora, tipo, hoje eu fui levar ele na escola, faz 2 dias que ele tá dengoso, não quer ficar muito na escola e tal. Só que o cara saiu de um antibiótico, entrou num antifúngico,
que deu uma desregulada. Então, tipo, eu sei o que está acontecendo, eu sei que tem algo ali. E o que eu falei para todo mundo que atende ele, seja professora, auxiliar terapêutica, fono, todo mundo. Mas, cara, agora é a hora da gente ter paciência, esperar essa variável fazer efeito, esperar essa variável passar, a gente curar, a gente negativar esse exame e daí lidar com o que fica no comportamental. O inverso não tem nexo. Não. A gente querer, eu posso fazer 50 horas de terapia. O que isso faz com a bactéria e o fungo? Nada. E a criança regredindo, os pais quase ficando loucos porque estão fazendo cada vez mais terapia, correndo de um lado para o outro, os terapeutas desmotivados porque o cara não evolui, e daí o problema estava lá, que é o tendão de Aquiles dele, né? E isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer criança, com uma criança típica, atípica. A criança típica, ela vai dizer, eu tô com dor, ela vai ter mais birra, ela vai responder de uma maneira que vai ser ruim também. Então a gente entende que tanto a criança típica quanto a atípica, ela vai responder a isso de uma maneira negativa e vai sentir no comportamento. É o que é, que nem a gente falou num vídeo outro dia, né? Por que a gente virou especialista do Samuel? Porque a gente a gente lida com uma situação que é complexa. A médica dele diz, ele não é um caso complexo do comportamental, mas ele é um caso complexo do orgânico. Ele é muita coisa orgânica envolvida que deu uma exclamação no comportamental. Mas o que é isso, assim? A gente saber aonde que a gente está caminhando, o que a gente está buscando, dá essa tranquilidade que a Clary falou e a gente começa a mensurar, ver isso aqui está funcionando, isso daqui não está, porque a gente tem que pensar assim, tu imagina a carga emocional em cima de uma criança que não está bem organicamente, que a família, a escola e os terapeutas criam uma expectativa em cima dela, ela não consegue atingir essa expectativa. Então, tipo, pelo menos uma coisa a gente faz hoje. A gente tira essa carga emocional de cima do Samuel. A gente tira essa expectativa, deixa ele desenvolver, acolhe, entende e vê como conduz da melhor maneira com a equipe, sabendo o que está acontecendo, né? Mas voltando, assim, à situação do vídeo que a gente viu na internet. Não é justo com os pais que estão entrando agora nesse mundo, que receberam um diagnóstico agora, ter essa carga de que se a criança não responder a esse tratamento, ela precisa desistir dela, ela não vai evoluir. Isso não é justo com vocês pais e com vocês que cuidam dessas crianças, tá? Toda criança, ela merece, no mínimo, que seja investigado organicamente também, para dizer, não, descartar, não, ele realmente não consegue através do método ABA, né? Que é o método mais usado, né? O que a gente vê, né? A gente tem que cuidar do que a gente se alimenta, né, na internet. Porque ao mesmo tempo que tem esse cara falando isso, tem uma Fátima Dequante lá, fazendo um trabalho fantástico de informação, e falando, o meu filho começou a falar depois dos 8 anos de idade, hoje ele trabalha e é uma pessoa com uma autônoma. Vida normal, autônoma. Então, tipo, existem as duas informações, né? Uma que está limitando, incapacitando, no sentido de dizer que uma criança, seja ela qual for, ela não vai ser capaz de alguma coisa, isso não tem fundamento, porque todo mundo é capaz de alguma coisa, desde que esteja o ambiente, esteja organicamente organizado, e seja entendido, né, o que precisa ser trabalhado. Então, eu acho que é isso que a gente queria falar um pouco, porque foi muito doído ver esse vídeo e pensar, é a nossa vida, é a nossa realidade ali que ele está falando. A gente saiu do interior do Rio Grande do Sul, veio para cá e tomou na cabeça, por muito tempo, do Samuel não evoluir, não entregar. A gente fazia coisas que, nossa senhora, parou a nossa vida, a gente focou só nele e a gente tava ou em terapia ou em deslocamento, o negócio não ia para frente, tipo, a gente via a expectativa do entorno também, né, família e tal, que não era atingida, a gente no meio daquilo ali sem saber o que estava acontecendo. Então a família que recebe o diagnóstico ou está na situação, ela está vulnerável. Daí uma família que está vulnerável, ouve uma coisa dessas, é desesperador, cara. Pô, imagina tu tá lá, tu largou tudo,
para te ir atrás do teu filho, que é a coisa mais fantástica que alguém pode fazer. Daí, porque não tá dando certo uma coisa, ou pode demorar 4, 5 anos sem dar certo, nós demorou 3. Tu vai abandonar? Ou E vai, tipo, não vai aceitar buscar, aquilo? não vai buscar outras alternativas, né? Porque é isso, a gente precisa esgotar as coisas. Se a criança não evolui, é porque ela tem alguma comorbidade ou alguma patologia que não foi descoberta ainda. Isso é um E- espectro, né? Se a gente for pensar que é um espectro, ninguém é igual. Então, tipo, é óbvio que não existe a técnica que vai abranger todo mundo, que vai fazer todo mundo evoluir. E não tem técnica que resolva quando o corpo não tá legal. Exato. E geralmente, autistas nível 2, 3 de suporte, eles têm alguma coisa Tem ali, muitas, que né? ou muitas, que não foi descoberta e que não está sendo tratada. E aí ele não vai responder mesmo. E aí, se tu começa a tratar, a criança começa a evoluir, começa a ter ganhos, ou no mínimo tu começa a entender para poder contornar que é a nossa situação, porque o que o Samuca tem é uma montanha russa, né? Samuel tem uma associação de comorbidades, colocou ele dentro do espectro, né? Tem um combo de comorbidade. E isso é uma coisa, assim, que, tipo, a gente viveu muito vai nos melhor neuro. A gente foi nos melhor neuro que a gente teve acesso em Floripa e nenhum investigou nada, Nada. nenhum fez nada. Um medicou, que foi o maior crime que ele podia ter Deu um feito, a gente não antipsicótico. deu um aripiprazol pro guri, ele virou uma planta em 2 dias e a gente Começou parou a de dar. dormir e não Então, ia resolver nada. Do que de mas- todas as questões que ele tem, se ele tomasse esse remédio, esse psicótico, ele só ia piorar a situação. E existe aquela assim, né? O que a gente tem que entender, né, como pais, que se a gente não se juntar e não tiver força para enxergar o que está acontecendo, o neuro, todos que a gente foi, ninguém investigou nada. Todos, teve cara que disse, o que tu quer? Tu quer fazer essa terapia? Ele tá fazendo isso, tu tá dando tratamento ouro para ele, tu quer que eu te prescreva isso? Me manda pelo e-mail que eu copio e te encaminho. Cara, assim, e uma consultinha bem cara, né? E tu vai daí ver um laboratório de análise clínica, às vezes ele tem 5.000 opções de exame para fazer. Na época que eu trabalhava dentro do laboratório, tinha 5.000, hoje deve ter muito mais. Então, tipo, de 5.000 aí tu não vai olhar nada. Tu vai dar um remedinho pro cara, vai mandar embora sem olhar nada. E daí quando a gente foi e começou a olhar isso daí, a gente achou bioquímica desorganizada, imunologia desorganizada, não tinha nada, hormônio esculhambado, parte de vitamina esculhambado, e é as camadas que eu falei que a gente foi Mas tirando, a né? gente pode falar desde o início, então, né? Né? Da nossa Mas em história, outro né? momento daí.